As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h09, já está no ar o Vida News de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2013. Hoje é dia do apicultor e é também dia do abraço. Se você não abraçou aquela pessoa especial para você, aproveite, esse é o momento, essa é a desculpa ideal. Hoje, afinal, é dia do abraço. Um abraço pra você, então, hoje, Léo. Boa tarde. Muito obrigado, Lu. Pra você também, pros nossos ouvintes, boa tarde. Tudo certo? Tudo certíssimo. Ciro Júnior, boa tarde. Um grande abraço pra você também. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Léo. Um abraço pra vocês dois. Eu só gostaria de saber como que surge esses dias, né? O pessoal se reúne... É na cabeça, normalmente, do legislador. Ou é o vereador, ou é um deputado, um senador. Foi um deputado ou senador, provavelmente. Exatamente. Como esse é nosso aqui, né, brasileiro, com certeza foi um deputado federal. Isso, é que não tem quase nada pra se fazer no Brasil. Não tem. Não tem, não. O Brasil é um país que anda sozinho. É um país de primeiro mundo tranquilo, sabe? Não tem nenhum problema. Então, aí, pros parlamentares terem o que fazer, aí cria o dia do abraço. Eu acho que é isso. Eu acho que eles não têm o que fazer. Dia do beijo, dia da língua, dia do amigo. Tem até o dia do amante. Ontem foi dia da língua nacional. Dia da Cari, dia do tudo. Tem dia de tudo. Tem dia de tudo. Você já percebeu que do rádio tem 10 dias no ano? Tem do rádio, tem do radialista, tem e aí do operador de rádio, tem tudo que é tipo de funcionário de dentro do rádio. Do radialista demitido deve ter também. E já está no ar o Vida News de hoje. Acompanhe agora os destaques que você vai ouvir na nossa programação. Manchetes do dia. E começamos por Brasília. Yuri Hudson. As datas das eleições de 2014 já foram marcadas. O pleito acontecerá no dia 5 de outubro. 5 de outubro, portanto, você já fica sabendo que tem eleição ano que vem, tem horário eleitoral gratuito, tem tudo aquilo que você vê de 2 em 2 anos. Isso. É hora de, dessa vez, você prestar bastante atenção e votar direito, hein? Vota certo, para evitar todos os transtornos que nós temos aí durante anos. Ano e que anos vem vai e ser anos. bom. O quanto tempo que nós vamos trabalhar no ano que vem? Umas 3 semanas só, porque tem Ano Novo, tem Carnaval. Aí tem Copa Páscoa, do Mundo. Depois da Páscoa vem a Copa do Mundo, aí depois da Copa do Mundo... Aí vem os campeonatos todos. Vem as eleições, não tem ano que vem... Vai ser festa o ano inteiro? Decretado como mas ponto daí, facultativo. Deus o livre, se a gente pensar assim, o povo vai estar tão distraído com todas as festividades que não vai nem votar direito. Esquece, né? Bom, vamos agora até Londrina, o destaque é de Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes, Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema será Minha bandeira tem verde e amarelo. Poderia ser também uma luz ao fim do túnel. Minha bandeira tem verde, amarelo, azul e branco. Vamos ver o que vai dizer o Ciro Novaes sobre a nossa bandeira nacional. E agora vamos a Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba. O destaque é de Glauco Silveira. O Programa da Saúde da Família começa a funcionar efetivamente em Balsa Nova. Enfim, né? Tá mais do que na hora, e não só em Balsa Nova, mas em todos os municípios do estado do Paraná. E agora o destaque é internacional, Rogério Ataíde. A notícia hoje é internacional. Internacional aqui do lado da nossa América do Sul. E, infelizmente, a amiga Luciana Pombo, eu sou obrigado a falar um pouco enrolado no portunhol, porque Argentina, Bolívia, Venezuela, principalmente Argentina, eles escondem dólares e esquentam dólares. Já eu dou essa notícia, você vai ver. Eles esquentam os dólares. É mole ou que mais? Não quero mais, não quero nem saber. Na verdade, eu quero saber assim, porque a curiosidade dizem que mata, viu, Rogério Ataíde? Mas veja só, aqui no Brasil se esconde dólar também. Na cueca, a gente viu isso algumas vezes acontecendo em aeroportos brasileiros. Agora o destaque vem de Celso Brasil, destaque do estado de São Paulo. Celso. Reestruturação da Polícia Civil é o novo plano de segurança de São Paulo.
que dará bônus a policiais que reduzirem índices de criminalidade. Aqui no Paraná se tentou fazer algo com relação às armas. O policial que apresentava arma que não era regularizada para ser regularizada, esse policial ganhava também um bônus no final do mês. Esse bônus era convertido em dinheiro. Não sei se deu muito certo não, porque eu mesma conheço alguns policiais que ainda têm aquela arma não regularizada em casa, lixadinha, etc. e tal. Vamos agora ao destaque do esporte. Ciro Júnior. Torcida Coxa Branca já está mobilizada para a missão quase impossível, amanhã à noite no Couto Pereira, frente ao Nacional de Amazonas. E eu quero aproveitar e fazer um apelo aqui a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão acompanhando o Vida News. Um amigo nosso, um amigo radialista, jornalista, está com a filha desaparecida há 2 dias. O jornalista Dorival Crispim, ele que também é jornalista da área do esporte. A Amanda Luísa Crispim está desaparecida, tem 14 anos. Ela desapareceu, sumiu ali na cidade industrial de Curitiba. Na ocasião em que ela desapareceu, ela estava com o uniforme da escola, uma camiseta azul, tênis verde e calça azul marinho. A cor dos cabelos dela é cor castanho, tipo de cabelo longo. Ela é branca, tem olhos castanhos, mais ou menos 1,60 m e pesa aproximadamente 56 quilos. Se você tiver qualquer informação sobre a Amanda Luísa Crispim, por favor, telefone para o 3815 3000, 3815 3000. Eu peço para que você também acesse as redes sociais, a gente está com a foto dela já rolando nas redes sociais e também no nosso blog, que é o redemercosul.blogspot.com.br. Veja lá a foto dela e nos ajude a polícia a encontrar essa menina, Léo. Mandar um abraço pro Crispim. O Crispim é um cara que é estranho, viu, Lu? Aproveitar e falar, o Crispim é estranhão, ele é na dele, fica quieto e tal. Ele parece, no primeiro momento, um cara antipático, mas é o jeitão do Crispim. Ele é um dos caras mais gente boa que eu já conheci no rádio. É um cara sensacional, uma grande pessoa e um grande profissional. Quero mandar um abraço pro Crispim, que eu acho que o coração dele deve estar apertado nessa hora, deve ser muito difícil para um pai. Tá com a filha desaparecida, a filha mulher, a filha moça, você tem uma filha com a idade parecida, e você fica imaginando coisas do além que podem estar acontecendo e ter acontecido. Que a Amanda volte para casa e que o Crispim volte a ter paz na sua família. Um abraço pro Crispim. Olha, eu trabalhei com o Crispim já na rua quando eu fazia a cobertura esportiva do Atlético Paranaense. Volta e meia eu encontrava com ele pelos bastidores. Crispim, por mais que tenhamos ou não diferenças, né, no passado, de reportagens, eu quero que você saiba que eu estou com você nesse momento, toda a nossa equipe do Vida News está com você nesse momento, e o que a gente puder fazer para divulgar as fotos dela e para fazer com que ela volte o mais rápido possível para casa, pode ter certeza que a gente vai fazer, viu, companheiro? Um grande abraço para você e que Deus o abençoe. 3h16. Vida News. Áreas de instabilidade cobrem grande parte do estado paranaense e trazem para essa quarta-feira muita variação de nebulosidade e condições favoráveis para a chuva. Chuva que tem volumes mais significativos na faixa leste, principalmente no litoral e na região metropolitana de Curitiba. Temos volumes acumulados que vão dos 10 aos 16 milímetros. À medida que vamos avançando na direção do oeste do estado, a chuva cada vez é mais irregular, fraca e não deve acumular volumes acima dos 2 milímetros na parte oeste. A temperatura máxima chega até os seus 21, 22 graus entre Foz do Iguaçu e Palotina, passa dos 26 graus nas áreas de divisa com o estado de São Paulo e na parte leste, temperatura de 21 graus em Curitiba, 23 graus no litoral. A quinta-feira ainda tem condições para a chuva do centro para o leste e em áreas mais ao norte, mas o centro e o oeste têm somente variação de nebulosidade. Isso porque aos poucos temos o avanço de uma massa de ar mais seca de origem polar que deve trazer tempo mais aberto e temperaturas mais baixas entre a sexta-feira e o final de semana. Previsão do tempo, uma parceria Agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito.
Acidentes vários com moto neste momento na cidade de Curitiba. Um carro e uma moto bateram na Avenida Cândido de Abreu, no cruzamento com a Rua Barão de Antonina, no Centro Cívico. Tem um ferido ali no local e o trânsito é bastante lento. A orientação da Prefeitura é que o motorista evite esta região. Vou repetir então, é na Avenida Cândido de Abreu, no cruzamento com a Rua Barão de Antonina. Também no centro, um carro e uma moto bateram na Rua Brigadeiro Franco, no cruzamento com a Avenida Presidente Getúlio Vargas. Um ferido também no local. Portanto, evite também essa região central da Brigadeiro Franco com a Getúlio Vargas. 3h18. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos: Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior em Maringá e Adalberto Mendes da Silva em Cascavel estão todos abertos neste momento para pousos e decolagens e operam visualmente. 3h18. Vida News. Ouvinte Vida. Bom, e hoje eu pergunto para você, ouvinte do Vida News, se você concorda com o surgimento de vários partidos no Brasil. Tem vários partidos já na fila, querendo se registrar, querendo se tornar um partido oficial. O Brasil já tem mais de 30 partidos oficialmente. E eu te pergunto, você concorda com o surgimento destes novos partidos? O que você pensa sobre este assunto? Ligue para cá, o telefone 3029-9290 está à sua disposição. Também o nosso torpedinho 9229-1359. No torpedo só vale realmente mandar mensagem, não vale telefonar porque ninguém vai atender esse número. Ou você pode participar, como sempre, também pelas redes sociais. Facebook e Twitter estão à sua disposição a partir de agora. Eu quero só registrar aqui já a participação de algumas pessoas. A blogueira Paula Borges é jornalista, diz que escuta diariamente o programa Vida News. Um abraço para você, Paula Borges. O professor Morozinski diz que está ouvindo hoje o Vida News em São Paulo, onde o tempo está bom, a temperatura é agradável e ele está participando do Educar Educador 2013. Manda um abraço para todos que estão acompanhando o Vida News. O Guilherme Moreira diz que ouve a rádio de Londrina e ele acredita que a rádio seja uma bênção. O nosso amigo Luiz Carlos Pires, de Pontal do Paraná, diz que está todos os dias ligado no Vida News, direto lá do município de Pontal. O João Rocha Pombulesse diz que gosta muito de ouvir a rádio e diz parabéns pelo programa. O Esmael mandou pra gente um torpedinho, ele é de Almirante Tamandaré, comentando ontem o que nós falamos aqui sobre o futebol. Ele diz o seguinte: me dá nojo quando ouço fogos, quando times de fora são campeões. Acho isso ridículo. Por isso que o nosso futebol é medíocre, diz o Esmael. E sobre a pergunta do dia de hoje, daqui a pouquinho eu vou ler aqui já as participações que já estão chegando no Vida News. 3h20. Vida News. Crônicas. Começo a ver uma luz ao fim do túnel. Tudo leva a crer que nossa pátria começa a se levantar da letargia indolente na qual foi deitada pelos malévolos às séculos do bolchevismo petista durante a tomada do poder, iniciada pelo despreparado senhor Lula da Silva, e assustada pelo perigo do golpe comunista, que já se faz notar no horizonte e que poderá mergulhar o nosso país em trevas definitivas. Claro, se nada fizermos para evitar esse mal maior. A hora é crucial para o estabelecimento de nossas trincheiras democráticas, de nossos batalhões em defesa da nossa terra, contra os grilhões do marxismo escarlate satânico que já marcham ao nosso encontro. Porém, eis que pessoas esclarecidas e conscientes erguem o brado retumbante, mobilizando milhões em um exército aguerrido contra as ideologias vermelhas que agitam as massas sublevadas desrespeitosamente pela camarilha fétida do Partido dos Trabalhadores, o qual tenciona dar mais um passo rumo à implantação da ditadura marxista. Eu soube de estudantes que já tomaram seus espaços nas faculdades, hoje compuscadas pelo ProUni, Enem, cotas raciais e outras bobagens. E agora nos resta reagir do único quartel-general não dominado pela gentalha ignara, convertendo esse espaço em um berço democrático,
uma casa da liberdade, do capitalismo e da livre empresa brasileira. Nossas armas serão o celular que grava vídeo HD, o Wi-Fi e as redes sociais. Nos dias 6 e 7 de julho próximo, deverá acontecer o 3º Encontro Nacional de Grupos contra a Corrupção em Curitiba, com a cobertura de uma boa parte da mídia nacional, quando poderemos debater a corrupção política, a impunidade, o banimento de ideias marxistas, entre outros assuntos relevantes de interesse nacional. Falaremos mais vezes sobre isso. Os ideais do comunismo no Brasil já estão com os dias contados. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Esportes. 3h23 e hoje eu quero começar pelo que deve ter menos assunto no dia. O Paraná Clube, Ciro Júnior. Pois é, Luciano, o Paraná Clube também tá recheado de assunto, viu? É mesmo? Errei hoje, então. Não, mas é que chega o final agora, que começa o brasileiro, essa coisa toda, agora começa a agitar, agora começa a acontecer as coisas dentro dos clubes. Vamos começar falando então da viagem do Paraná Clube amanhã. O Paraná Clube viaja amanhã, meio-dia, para Natal. E uma coisa que eu achei sensacional da torcida paranista, os torcedores paranistas vão estar amanhã no aeroporto para dar aquele abraço final, para mandar energias positivas aos seus jogadores. Mostrar para os jogadores que estão juntos com o time, apesar da bife do Campeonato Paranaense, apesar da vergonhosa participação na Copa do Brasil, o torcedor está vendo o que o dirigente paranista, o que o Dado Cavalcante estão trabalhando para estruturar esse clube. Então, o torcedor está de parabéns. Quem está idealizando isso é o Sérgio Belo, até conhecido jornalista também. Nosso amigo, um grande abraço ao Sérgio Belo. Então, achei a ideia muito... Sérgio Belo que é feio, né? Não realmente, é verdade. Né, é uma Ciro? pessoa boa. Realmente a beleza não Sérgio fez... Belo, mas é feio, Sérgio. O sobrenome não fez justiça à pessoa, né? É que deu tudo pra irmã dele, pra Simone Isso. Belo. Toda a beleza ficou na Simone. Aí, ó, agora você falou uma coisa Falou séria. a verdade. Os três são feios, né? Os três lá do... Isso, que tinha aquele programa. Isso, o Requeno é o mais feio de todos. Mas o Binho também não é um primor de beleza também não, né? Meu Deus do céu. Mas o Binho é uma simpatia também, como o Sérgio. Então, ontem o Dado Cavalcante fez um treino secreto, mas já vazou as informações do time provável time do Paraná Clube. Então vai ser a primeira escalação desse novo time do Dado Cavalcante. Vai ser o goleiro, a única dúvida do Dado vai ser ou o Luiz Carlos ou o Marcos. Eu, como todo mundo sabe, eu sou um fã do Marcos desde o ano 2000. Eu torço para que seja o Marcos volte a ser aquele ídolo que foi durante muito tempo para a nação paranista, né? O lateral direito deve ser o Ronieri, a dupla de zaga Anderson e Briner, e o lateral esquerdo o glorioso Paulinho, que era do Atlético Paranaense, estava no Criciúma e voltou para o Paraná Clube. O meio-campo formado com o Cambará, bom jogador, Ricardo Conceição, o maestro Lúcio Flávio. E o ataque, 3 jogadores, Ronaldo Mendes, o Reinaldo e o Rubinho. Caso o BID libere o Paulo Sérgio, que foi contratado pelo Paraná junto ao Operário, até sexta-feira apareceu o nome do Paulo Sérgio pode jogar, pode estrear contra o Natal. Por enquanto nada ainda. Por enquanto nada ainda, mas provavelmente se não sair até quinta, meio-dia, não viaje com a delegação, então fica só para a segunda partida do Paraná Clube. Ou seja, um time ofensivo mesmo fora de casa, jogando fora de casa contra o ABC, um time ofensivo que tem tudo a ver, o Paraná Clube está certo. Acredito que vai fazer, sim, uma boa campanha nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Que horário que está marcada a viagem do meio-dia. Meio-dia. Meio-dia de manhã, no aeroporto Internacional Afonso Pena, na grande Curitiba, como você fala. Na torcedora paranista, vocês que têm esse tempo livre, às vezes a hora do almoço ou trabalho, vão lá, vão dar um braço. Que não deixa só 5 ou 6 torcedores fazer bagunça lá. É porque daí não fica legal, mas para ajudar os jogadores mas que vão tem que 50, 60, 100 pessoas para dar aquela... para chamar a atenção até da imprensa, dos próprios jogadores, isso eu acho bacana. Posso provocar? Claro. Vai com a Kombi completa. Já é uma e ela grande existe, coisa, viu? né? Ela existe. Existe. Ela existe. É bonita a Kombi do Paraná. Você está ouvindo, desde 2010 o Paraná está sempre nas bocas da Série B. Em 2010, antes da Copa do Mundo, o Paraná Clube terminou o primeiro turno em primeiro lugar. Teve aquela paralisação da Copa do Mundo em 2010, voltou e ficou em 11º lugar. Em 2011, o Paraná ficou 14 rodadas no G4.
Em 2012, o Paraná Clube ficou 7 rodadas no G4, né? Entre as 10 primeiras rodadas, o Paraná ficou 7 no G4. É aquilo que o Léo e eu sempre vemos falando. Se não tiver problemas financeiros, o Paraná Clube sobe. O Paraná Clube sempre tem montado, desde 2010 para cá, bons times de futebol que mostram no primeiro turno que estão lutando para ser campeão, para estar entre o G4 e acaba tendo aquele despencando que, por exemplo, em 2011, o Paraná lutou para não cair para a Série C. Ou seja, infelizmente, está acontecendo isso muito com o Paraná Clube. Bom, vamos torcer para que desta vez o Paraná Clube realmente cumpra o seu papel, que os paranistas também cumpram e que o Paraná chegue até a primeira divisão do Campeonato E eu acho Brasileiro. que vai esse ano, hein? Tomara que vá. Eu vou torcer Terceiro, com quarto certeza ali lambendo, pra mas vai. E o Coxa, Léo? Curitiba já preparado para enfrentar o time do Nacional amanhã no Couto Pereira. Atenção, 7h30 da noite é o início da partida. E o provável Coxa é aquele que eu passei ontem, viu, Lu? Vanderlei, Vitor Ferraz, Leandro Almeida, Pereira e Denis, Júnior Urso, Gil, Robinho, o Alex, Geraldo e David. O Geraldo vai provavelmente aparecer aí como a substituição do Rafinha que está lesionado. Ontem a gente conversou um pouco mais sobre essa situação do Rafinha. Lembrando que o Coxa tem que fazer 3 gols de diferença e de preferência não tomar nenhum. O placar ideal para essa partida é 3-0. Aí o Curitiba consegue carimbar aí o passe para a próxima fase da Copa do Brasil. Então tem que tomar muito cuidado o Curitiba para não tomar gol nenhum. E o Pereira pinta na vaga aí do Chico, Lu. Vai estar figurando então na vaga do Chico. É uma das alterações que já estão praticamente definidas. Chico fora então. O Chico fora e o Pereira dentro do time titular. É uma experiência também maior e eu acho que vem consolidado um pouco mais o Pereira. Eu prefiro o Pereira das opções que existem. O Chico, na minha opinião, dá muito chutão e nessa partida aí precisa de mais tranquilidade, saída de bola, mais calma. Bom, e o Geraldo, conforme você queria, vai entrar jogando. Isso, vai entrar jogando. O Geraldo tem essa possibilidade, né? Não confirmou o time, não chegou a público o Marquinhos Santos e falou, não, vai ser esse time. Mas é o que foi esboçado nos treinamentos de ontem e os trabalhos que vem sendo feitos com o time do Curitiba. E a outra notícia legal é que o Alex pode marcar o gol número 400 da carreira. O Alex, que é um meio-campista, um meio-atacante, vai bater essa marca aí, provavelmente em cima do time do Nacional do Amazonas. Então tem a possibilidade, a probabilidade de marcar o gol número... Fazendo ele já chega aos 400. Isso, tá com 399 na conta, falta apenas um para chegar a 400. Vai chegar então, vai ser. Mas tá tendo você viu a denúncia até grave que estão fazendo contra o Curitiba agora? Estão falando que o TJD está sempre puxando a sardinha para do Curitiba. Ia mirar. Suspendeu por um ano apenas o escudeiro. Né? Isso, ia mirar agora nessa parte, na parte jurídica. O Curitiba que ontem sofreu aí essa derrota, eu creio que não vai ficar nessa pena, né, de 360 dias. O STJD lá já resolve isso. Vai dar uma neutralizada nisso, até porque a gente tem casos parecidos no Brasil. Brincadeiras à parte, foi exagerado. A grande bronca do TJD é a ofensa no Twitter, né? Não, isso foi terrível, tanto que a gente falou aqui várias vezes sobre aquela ofensa que foi absurda. Foi punido o escudeiro com 360 dias de suspensão dos gramados e também R$500 de multa. A gente tem casos parecidos aí em nível nacional, até internacional também, algumas situações parecidas que foram aí abrandadas nas sequências judiciais. Então eu creio que o escudeiro vai pegar sim uma suspensão, mas mais leve do que essa. E aí todo mundo saiu brincando, né, que o TJD tá ajudando o Curitiba e tá favorecendo colocando até na geladeira o Antônio escudeiro. Lopes, puxa vida, né? E nessa barca também foi o Antônio Lopes, né? Já podemos passar a bola. Pois é, que eu agora falo, eu não sei quem é o advogado do Curitiba, mas se tivesse o Domingos Moro como o Atlético tem, isso não teria acontecido, isso é fato, né? Com certeza, o Domingos Moro é um excelente que o Antônio Lopes advogado. invadiu o campo, fez o que fez, teve que sair escoltado pela Polícia Militar e pegou apenas 30 dias de suspensão, o Antônio Lopes. Conseguiu reverter a Foi revertido situação. praticamente, o Zezinho, que fez o que fez, até agrediu o Alex, saiu impune, vai pagar uma multa aqui de R$500 apenas, né? Ou seja, não é nada. O Domingos Moro, ele faz e acontece. É um baita advogado. Apesar de coxa branca, já foi vice-presidente do Curitiba Futebol Clube. Mas aliás, ali, no ele momento... queria ser candidato à presidência novamente, acabou não conseguindo chegar até lá. E eu não entendi a incoerência, né, do tribunal, porque eles julgaram também o lance que o escudeiro cometeu no primeiro jogo. O soco nítido que ele deu na barriga do jogador do Atlético, do Zezinho. Nítido, na minha opinião, foi um soco aquilo, não foi um carinho. Não, carinho não teve nada. Falaram que não foi nada. Quer dizer, eles deixaram claro que pode bater, não pode falar nada, falar bobagem falar no Twitter. Não pode. Exatamente, né? Então, e o Atlético então vai testar finalmente essa pré-temporada de 90 dias que o clube fez, né, Luciana?
Foram 90 dias, apenas 3 jogos oficiais. Pra você ter uma ideia, o São Paulo foi o time que mais jogou esse ano até agora em partidas oficiais, foram 31 partidas. O Corinthians, por exemplo, 30. O Coritiba fez 26 partidas. O time que menos jogou, além do Atlético Paranaense, foi o Cruzeiro e o Náutico. O Cruzeiro teve 16 jogos e o Náutico 15. Ou seja, o Atlético com apenas 3 jogos. Agora sim vai provar se toda essa pré-temporada, se o Sub-23 deu certo ou não deu certo agora. Vamos saber qual foi o planejamento desse Atlético Paranaense. Vamos ver exatamente o planejamento, né, que teve e que eu acredito, até agora, que foi válido o planejamento, deu tudo certo. Vamos ver dentro do campo agora. Com relação pelo menos ao Sub-23, deu certo, conseguiu o seu objetivo. Agora vamos ver o titular. Conseguiu. Até teve um estudo de uma empresa de investimentos que o plantel do Sub-23 teve um aumento de valor líquido de mais de 150%. Ou seja, financeiramente, para o Petralha, para o Atlético Paranaense, deu muito certo. E ontem, Luciano, deu aquela briga, toda aquela celeuma do teto retrátil da Arena da Baixada. Eu lembro. Que o senador Aliás, o Facebook voou por causa disso. É o assunto do momento, né? Depois que a gente deu essa informação aqui. Os coxa-paranistas ficaram tudo contentes, mas ninguém falou que não vai sair o teto. Vai sair depois da Copa. Depois da Copa. Foi o que o Sérgio Souza, senador do PMDB do Paraná, falou publicamente. Mas hoje de manhã, o diretor lá, o secretário da Copa, assuntos da Copa, Mário Celso Cunha, afirmou, deu a palavra dele categoricamente, que o Atlético vai entregar a Arena da Baixada dia 31 de dezembro de 2013, com tudo, inclusive o teto retrátil. Agora fica a palavra do senador contra o secretário da Copa, o Mário Celso Cunha. E o Mário Celso Cunha também apresentou vários valores. Por exemplo, o valor atual da obra do Atlético é 219 milhões. Que desde o primeiro orçamento até hoje teve um acréscimo de 35 milhões. E segundo ele, o Atlético garantiu, né, na CPI lá do futebol, da Copa, que qualquer acréscimo de 184 milhões iniciais que o Atlético tinha programado para a Câmara dos Deputados, para vereadores, o que passar disso, quem paga o Atlético. Então não tem problema nenhum, o Atlético, segundo eles, vai bancar a obra. E agora vamos ver se sai ou não sai. Que o Atlético mandou um ofício para a FIFA, isso é fato. Com certeza. Isso é fato. Que o senador realmente disse é fato. Agora, o que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte: o que o Mário Celso Petralha possivelmente quis fazer quando ele enviou para a FIFA esse documento foi dizer o seguinte: olha, as obras estão um pouco atrasadas. Não é necessário que a gente faça esse teto retrátil, FIFA não exige. A FIFA não exige. Então, eu posso deixar para o ano que vem, já que recursos existem. Então, gente, não precisa ninguém ficar desesperado, nem o atleticano de cabelo em pé. Vai sair. Mesmo que não saia. Que o importante para o torcedor atleticano é o estádio pro Atlético jogar lá. Se na Copa do Mundo se vem jogar Honduras, vem jogar Uruguai, vem jogar Argentina, pra gente é indiferente, pro torcedor atleticano é indiferente. O importante é quando chegar o Atlético Paranaense e for jogar lá, que esteja tudo bonitinho, no conforme, e que o torcedor quer ver mesmo um estádio concluído o quanto antes, né, Luciano? Com toda certeza. O torcedor é quem mais fica desesperado e ansioso nesse momento. Agora a Arena vai estar concluída com toda certeza. Vamos lá. É verdade. Então, só para passar o provável Atlético que vai enfrentar o Fluminense agora no domingo, vai ser praticamente o mesmo time que vinha jogando na Copa do Brasil, com Everton no gol, o Léo, Manuel, Kleberson e o Pedro Botelho, David, João Paulo, Felipe e Everton, Marcelo e o Ederson. O Ederson, graças a Deus, ganhou a posição do Marcão. Vamos nos livrar do Marcão, né? O atleticano não aguenta mais o Marcão. E vamos torcer, o Ciro tá recuperado, pode jogar contra o Fluminense. Quem sabe, né, no Ricardo Drubs, que tem uma luz e coloca o Ciro ao lado do Ederson no ataque titular do Atlético. Ok, as informações do esporte todas já foram dadas, faltou alguma coisa? Faltou apenas, Luciano, que o Arapongas vai enfrentar o Figueirense hoje a partir de volta pela Copa do Brasil. O jogo é às 8h30 da noite no Orlando Scarpelli. O primeiro jogo deu 0-0. O empate com gols classifica o Arapongas. Vamos vitória torcer pro de qualquer Arapongas. lado. Vamos torcer, mas vai ser difícil o time do Ivaristo passar pelo Figueirense. Eu não acho tão impossível assim, né? Tem que ter uma força. Aí chegou até aqui, chegou até agora. Não é, porque o Figueirense fez um péssimo campeonato catarinense esse ano. Por isso que é a base que eu tô tirando agora, né? De que eu acho que é possível sim, botando o coração na ponta da chuteira, essa rapaziada a gente também consiga. tem que lembrar que o Arapongas também quase foi rebaixado esse ano também, né? Um time que também não tá em grande fase, né? E lembrando que se passar pra próxima, se eu não me engano, é 300 mil de prêmio. Imagina só o que seria isso para um time como o Arapongas. 300 mil para o Arapongas acho que é o orçamento do ano inteiro, praticamente. Provavelmente, ainda mais que eles vão ficar parados no segundo semestre, né? É importante. Ok, pra gente finalizar aqui, a opinião do Glauco Silveira participando com a gente, ele diz o seguinte: teremos o estádio mais moderno e bonito do mundo, com ou sem teto retrátil na Arena da Baixada. Opinião do Glauco Silveira. Quero mandar um abraço aqui pro André Vozão, nosso ouvinte lá de Cascavel, atleticano também, que disse que está acompanhando a Rádio Vida neste momento. Ciro. Só aqui agradecer a presença aqui do nosso ouvinte Murilo Pietrich,
Como que é o sobrenome? Pietroshinsky, o seu nome difícil. Eu não Coxa acredito, Branca. é você. Prazer em recebê-lo aqui, vem cá. Dá um oi pra gente, hein? O Murilo é sempre aqui também, nosso ouvinte, participando com a gente, de Coxa Branca. Murilo, boa tarde, prazer em recebê-lo. Boa tarde a todos. Estou sempre escutando aí a Vida News, sempre escutando o programa da tarde. É sempre muito bom ouvir vocês, notícias do mundo, notícias do esporte. A gente sempre fica por dentro aí, total. Muito obrigada pela tua presença e venha sempre quando você quiser participar ao vivo aqui. O André Vozão tá dizendo, Mumu, tá aí esse sem vergonha, brinca ele. O André Vozão que também é amigo sempre de Facebook teu, né? Sim, o André Vozão, muita gente boa, a gente tá sempre ali discutindo, eu sou coxa branca, ele é atleticano, mas é isso aí, tudo entre amigos ali, o Ciro também, todo o pessoal ali da Paranaense VIP. O Glauco diz assim, bem-vindo, um abração pro Murilo, bordinha de ouro, diz o Glauco. Deve ser piada interna, eu nem vou comentar sobre esse assunto. É que o Murilo tem uma pizzaria, por isso a brincadeira do bordinha de ouro. Inclusive ele vai anunciar no Vida News, ele não sabia, mas agora ele tá sabendo. Ele não sabia, mas agora ele tá já informado que vai participar com a gente. Já trouxe aqui. A pizza também? Ainda não, ele tá devendo essa pra gente. Só tem que vir de verde, né? Coxa branca não pode andar de vermelho. Não, mas é que ele vem de vermelho em respeito aos atleticanos aqui de plantão. Isso, não tenho nada contra a cor vermelha, até porque se fosse assim, o Atlético não ia jogar em gramado verde, né? É verdade, você tem toda a razão, Murilo. Um abraço também pra Silvia Lucina, que tá acompanhando aqui o Vida News. Eu só não coloco a Silvia Lucina no ar, porque ela detesta o microfone, detesta. Vamos lá, neste momento, 3 horas e 38 minutos, intervalo, e no retorno você tem o Giro de Reportagem. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. Giro de Reportagem. E hoje começamos em Brasília. Yuri Hudson traz as informações, é que o TSE definiu o calendário das eleições do ano que vem. Vamos lá, Yuri. As datas das eleições de 2014 já foram marcadas. O pleito acontecerá no dia 5 de outubro. O segundo turno, se necessário, será no dia 26 de outubro. Essas datas foram aprovadas nesta terça-feira no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. O calendário traz os principais prazos a serem observados por partidos políticos, candidatos, eleitores e pela própria Justiça Eleitoral. Uma das definições é que até 5 de outubro deste ano, todos os partidos que desejarem participar das eleições deverão estar com o estatuto registrado no TSE. A partir de 1º de janeiro, as pesquisas eleitorais deverão ser registradas na Justiça Eleitoral. Os partidos terão entre 10 e 30 de junho do próximo ano para fazer as convenções e definirem os candidatos. Os pedidos de registro dos candidatos devem ser feitos pelos partidos ou coligações até 5 de julho de 2014. Já no dia seguinte, dia 6 de julho, passa a ser permitida a realização de propaganda eleitoral como comícios e propaganda na internet, desde que não paga, entre outras formas. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News. Neste momento, 3 horas e 42 minutos, e como a gente disse agora há pouco, com certeza vão começar todas as ladainhas do processo eleitoral a partir do calendário eleitoral já divulgado. E o ex-governador Orlando Pessutti, do PMDB, conseguiu reaver o benefício da aposentadoria vitalícia. O julgamento do caso ocorreu ontem no órgão especial do Tribunal de Justiça aqui do Paraná. Com isso, Orlando Pessutti volta a receber cerca de R$25 mil por mês. O benefício, gente, foi concedido porque ele governou o Paraná por 9 meses somente. Período que o então governador Roberto Requião disputava a eleição para o Senado. Há cerca de 2 anos, o governador Beto Richa decretou o fim da aposentadoria para ex-governadores eleitos depois de 1988. No entanto, o argumento dele foi que a Constituição não previa esse benefício e tudo mais, mas no ano passado, Roberto Requião já conseguiu rever a aposentadoria dele. E agora, Orlando Pessutti
também conseguiu. Posso fazer o comentário dessa matéria? Deve, manda. Eu queria ter um voo assim. É verdade, vamos lá, vamos continuar. Mais informações agora ainda de Brasília, só que é com Eduardo Santana. Veja só, o Brasil criou mais de 196 mil empregos no mês de abril. Vamos à informação. O Ministério do Trabalho e Emprego informou nesta terça-feira os números referentes aos empregos formais criados no país no mês de abril. São 196.913 novos postos de trabalho criados no mês passado, queda de 9,25%, comparando com o mesmo período do ano passado. Além disso, este foi o pior desempenho do mês de abril desde 2009. Contudo, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, considera que os números representam a retomada da economia no país. Eles representam a retomada da economia. Nós estamos aumentando o número de empregos gerados, nós estamos tendo aumento real de salários. Nós tivemos, dos itens pesquisados, aumento em 8 deles. Na indústria de transformação nós tivemos um crescimento bem representativo, 40 mil empregos novos foram gerados. Enfim, no conjunto, chegamos a 4.139.000 empregos. Isso tudo são números que nos encorajam a dizer que nós teremos certamente no decorrer deste ano um expressivo crescimento e aumento na geração de novos empregos. Pelos dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, somando os 4 primeiros meses do ano, o país gerou 549.064 empregos. O estado que mais criou empregos formais no mês de abril foi São Paulo, com 80.227 novos postos. E o que mais demitiu foi Alagoas, com 13.646 novos desempregados no mês passado. O Ministério informou também que em abril houve aumento no nível de emprego em todos os 8 setores econômicos pesquisados no CAGED. Mais uma vez, o setor de serviços foi o que registrou o maior número de vagas criadas, 75.220, aumento de 0,46% em relação ao estoque verificado em março. Agência Rádio Web, de Brasília, Eduardo Santana. Vida News. E sem um acordo entre os deputados, o projeto do governo do Paraná de parcelar o reajuste dos servidores estaduais de 6,49% foi retirado da pauta de votação da Assembleia Legislativa do Paraná. Os servidores pedem o pagamento em parcela única e a base aliada do governo apoiou a reivindicação destes funcionários. Por isso, o presidente da Casa, Valdir Rossoni, do PSDB, pediu o adiamento da votação para que o governo discuta mais o tema e acabe modificando esse projeto. Uma reunião para discutir o assunto com o governador Beto Richa está marcada para segunda-feira, quando ele volta para o país. Ele está viajando, está fora do Brasil. A expectativa é que o novo projeto do reajuste seja votado somente na terça-feira da semana que vem. 3h47. Mais informações de Brasília. O Ministério da Saúde divulgou um balanço da campanha de vacinação contra a gripe. Informações com Rita Catanhede. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira o balanço da campanha de vacinação contra a gripe. A meta nacional de vacinação foi superada. Mais de 32 milhões de brasileiros foram vacinados, o que representa 83% de imunização do público-alvo. 19 estados e o Distrito Federal tiveram mais de 80% de cobertura vacinal. Os estados e municípios que ainda não conseguiram a meta devem continuar vacinando. A maior adesão à campanha foi entre mulheres em período de 45 dias após o parto, com 100% de cobertura. Seguida pelos trabalhadores em saúde, com 93%, pelas crianças, com 88% e pelos idosos, com 82% de imunização. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, alerta para a necessidade de vacinação entre as gestantes, grupo prioritário que registrou o menor índice de vacinação. Os gestantes têm uma preocupação especial para que os profissionais de saúde, os ginecologistas, os enfermeiros que acompanham o pré-natal
pré-natal orientem as gestantes da importância de tomar a vacina contra a gripe. Ela pode ser tomada em qualquer momento da gravidez. Cada município agora tem que ver se tem algum grupo específico, ou de idosos, ou das pessoas que têm doenças crônicas em qualquer idade, que não chegou a 80% da vacinação. Uma preocupação do Ministério da Saúde é com os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, que tiveram a maior incidência de casos de gripe. Esses estados devem receber mais de 1 milhão de tratamentos do medicamento Tamiflu para o enfrentamento da influenza este ano. A Agência Rádio Web. De Brasília, Rita Cantanhede. Vida News. E o que eu acho engraçado nessa notícia aí, por exemplo, é que a gente só fica sabendo dos problemas do Paraná pela mídia nacional. Porque aqui ninguém está divulgando não que a gente está com um problema do H1N1 de novo no estado do Paraná. Essa ajuda que vem de Brasília vem exatamente porque existem muitos casos aqui no estado do Paraná por conta do frio. Não é tanto por vários outros motivos, o governo não precisa esconder isso de ninguém. Está na hora da gente jogar claro aqui no nosso estado também. 3h49 e vamos voltar agora para informações mais locais. Vamos saber sobre Balsa Nova. Quem traz os detalhes? Glauco Silveira. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Antes da minha matéria, Luciana, gostaria de pedir permissão a você para mandar um abraço para meus amigos Rick Paranista e André Vozão, que sempre estão na escuta do Vida News. E parabenizar a dona Raquel Albuquerque, presidente e diretora da Associação Reviver, que trabalha na recuperação de dependentes químicos, que ontem, após 18 anos da sua fundação, foi inaugurada sua sede própria. Eu conheço o trabalho de dona Raquel e vi de perto as dificuldades que ela enfrenta. Parabéns, dona Raquel. Na última quarta-feira, dia 15, o secretário de Saúde de Balsa Nova, Marçal Melo de Mota, juntamente com sua equipe técnica da secretaria, divulgaram diversas modificações que devem acontecer na saúde em Balsa Nova. Segundo ele, a partir de agora, diversos programas devem funcionar efetivamente, como a Estratégia de Saúde da Família, ESF e PSF. Para entender melhor o que é o PSF, segundo o Ministério da Saúde, é uma estratégia que envolve um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes de saúde das coletividades. Segundo a médica da saúde da família, a coordenadora de atenção básica da saúde de Balsa Nova, doutora Mariana Franco Ribeiro, haverá melhoras importantes na abordagem da saúde do município. A doutora Claudinéia Gomes Aguiar, fisioterapeuta e coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Balsa Nova, informa que as equipes do PSF são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias localizadas em uma área geográfica delimitada. Segundo Claudinéia, as equipes são formadas por agentes comunitários de saúde, 2 técnicos em enfermagem, 1 enfermeiro, 1 médico da saúde da família, 1 cirurgião dentista e 1 auxiliar de saúde bucal. A legislação estabelece um número de unidades de saúde básica, UBS, por pessoa que residem na cidade, assim como seu padrão de funcionamento para que seja considerada equipe estratégica da família, o ESF. Balsa Nova possui 4 UBSs e 2 extensões rurais, Centro, Bugre, São Caetano, Jardim Serrinha e São Luís do Purunã, Boqueirão. Segundo o Ministério da Saúde, Balsa Nova possui o número correto de UBS por habitantes. As mudanças começaram a partir de segunda, dia 20. Com o início efetivo do PSF, tem início uma série de mudanças nas 4 UBSs e nas 2 extensões rurais. De acordo com os secretários, são mudanças que aos poucos vão fazer parte da rotina da equipe e da população. As visitas às residências vão acontecer efetivamente, tanto por agentes comunitários da saúde quanto pela enfermagem e médicos. O atendimento nas UBSs também contará com uma novidade. Além das consultas de demanda normais, também contarão com consultas agendadas aos grupos de risco: diabéticos, hipertensos, gestantes, crianças, pacientes que utilizam medicamentos controlados. O intuito da atual gestão é trabalhar na promoção à saúde e no acompanhamento efetivo de toda a família. Informações mais detalhadas sobre essas mudanças você pode obter no site da Prefeitura de Balsa Nova, o www.balsanova.pr.gov.br. Glauco Silveira, de Balsa Nova, para o Vida News. Vida News. 3h53 é o município de Balsa Nova começando aí a se organizar no que se refere à saúde. Luciana,
Por favor, Ciro. Eu só queria fazer uma pergunta para você, sei que é de Pontal do Paraná. Pontal do Paraná tem quantas unidades de saúde? Tem 4. Nenhum hospital? Nenhum hospital. É a mesma população de Bolsa Nova. Bolsa Nova tem 5 unidades de saúde e um hospital. O que acontece lá? Falta de vergonha na cara dos políticos? Eu não ia dizer exatamente isso, mas resumindo, é isso mesmo. Falta vergonha na cara, sim, dos políticos de Pontal do Paraná, dos antigos que passaram. Aliás, nós tivemos 2 médicos ex-prefeitos de Pontal do Paraná. O primeiro não teve culpa, o Hélio Queiroz, porque ele teve que estruturar todo o município, que não existia, era só Barro, era um distrito de Paranaguá. O segundo foi o Rudisnei Gimenez, que foi já o 3º prefeito de Pontal do Paraná e que acabou fechando um dos 2 postos 24 horas que tinha. E agora esse terceiro é um comerciante, é um empresário, mas apesar de ter prometido fazer o hospital e reabrir o 24 horas, ainda não fez nada pela saúde do município. Pois é, então pelo menos temos as partes ruins, como a Pontal do Paraná e seus administradores, mas também temos que elogiar a Bolsa Nova, né? Sem dúvida nenhuma, quando um município faz a sua parte, na verdade não deveria ser elogiado, mas nesse caso tem que ser, porque infelizmente a maioria não faz sua parte. Exatamente isso. Bom, e falando em Pontal do Paraná, já que você comentou sobre esse assunto, o plenário do Senado aprovou a criação do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, em Pontal do Paraná. De acordo com a proposta do ex-deputado Luciano Pisato, vivem na área mais de 8.000 aves e as ilhas não possuem praias, apenas costões de rochas e pedras que afloram no mar. Foi assunto, inclusive, aqui da nossa entrevista com o deputado estadual Rasca Rodrigues, do PV. Na votação, o senador Sérgio Souza, do PMDB, ressaltou que o local é um berçário de várias espécies de aves. A proposta foi apresentada com o objetivo de proteger essas áreas onde as espécies de aves criam os ninhos e o habitat de espécies marinhas das ilhas e também dos entornos. Nas ilhas com águas límpidas e propícias à caça submarina e ao mergulho, são feitas pesquisas hoje em dia pelo Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. E a ameaça à Ilha dos Currais exatamente é por causa disso. A nova classificação vai permitir a proteção e o controle também dos ecossistemas da ilha. Neste momento, 3h55, vamos agora a São Paulo com Gael Correia, que o Sul é a região com mais tornados no Brasil. É o que diz a meteorologia. Vamos lá, Gael. A região sul é a mais suscetível à formação de tornados no Brasil, afirma a meteorologista da SOMAR, Olivia Nunes. Os 3 estados do sul reúnem as principais condições favoráveis à formação do fenômeno, sobretudo na primavera e no verão. É lá que ocorre o encontro do ar frio e seco vindo da Argentina e do ar quente e úmido vindo da Amazônia. Mas devido ao relevo acidentado, as chances dos tornados brasileiros causarem tanto estrago quanto nos Estados Unidos é bem menor, diz Olivia. Há ocorrência de tornados também no Brasil, mas por ser uma área na região sul com um pouco mais de relevo, a gente não tem uma área plana tão grande quanto nos Estados Unidos, a manutenção do sistema, a manutenção de um tornado, ela não é tão grande. Então, um tornado dessa magnitude que a gente teve nos Estados Unidos é mais difícil de ter aqui no Brasil, justamente por ser uma área em que tem um pouco mais de relevo. O tornado se forma em nuvens de chuva compridas e altas, chamadas de cúmulos nimbus, diz a meteorologista. Dentro delas, há muita movimentação de água, ar e gelo. E no encontro das massas de ar frio e quente, essa movimentação pode descer, criando um tornado. Como elas têm movimentos muito intensos dentro da própria nuvem, esse movimento, que é circular, ele pode acabar desprendendo um pouco da nuvem, formando aquele funil. Uma vez esse funil tocando a superfície, a gente tem um tornado. Nos Estados Unidos, as regiões meio-oeste e sul são as mais favoráveis à formação de tornados, afirma Olivia Nunes. É onde se encontram o ar frio e seco, vindo do Alasca e do Canadá, e o ar quente e úmido, vindo do Golfo do México. É na região sul, bem na divisa com a região meio-oeste, que está o estado americano de Oklahoma, onde um tornado varreu uma área de 35 quilômetros na região metropolitana de Oklahoma City, matando 24 pessoas nessa segunda-feira. Com ventos de até 320 km por hora, o tornado atingiu o nível 4 numa escala que vai até 5. Dezenas de pessoas ficaram feridas. O fenômeno destruiu 2 escolas e centenas de casas, segundo autoridades locais. Agência Rádio Web de São Paulo, Gael Correia. Vida News. E eu já estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, se você concorda com o surgimento de vários partidos no Brasil. Léo, não te perguntei, você concorda?
Não, porque é muita gente querendo fazer as coisas e pensar o país, e eu acho que muita gente dissipando as ideias fica meio complicado. Eu sou da seguinte opinião: deveríamos ter no máximo aí 5 partidos políticos. 5 partidos, é o número perfeito, porque assim, cria o Partido Socialista Cristão Democrático do Brasil, do Sul, gente, é muita, sabe, segmenta demais e torna a situação cada vez mais complicada. E sem qualquer tipo de ideologia, né? E aí assim, prejudica a televisão, prejudica a rádio, prejudica o eleitor, prejudica o TRE, o TSE, a organização de tudo isso, a complicação que é tudo isso. Eu concordo com as imposições e as situações democráticas do nosso país, mas, gente, hoje não sei se são 37, 36 partidos políticos, uma coisa assim, entre 30 e 40. E, na minha opinião, é uma loucura. E aí o que acontece? Quando chega a eleição, Ciro, vai todo mundo se abraçar e criar um partido, uma chapa para poder para mudar concorrer. A situação, para não sei o quê. Então para que tem 200 partidos? Faz 5 então. Faz lá o partido da direita, o partido da esquerda, o partido centro-direita, centro-esquerda. E acabou. E o comunista. Agora já tem o partido dos militares, aí tem o partido dos idosos, o partido lá dos aposentados. Aí você tem o Partido Verde e a Rede Verde. Quer dizer, você vai dissipando com um foco só. Aí a esquerda, que há 10 anos atrás era esquerda, já é direita, e quem era da esquerda naquela época já tá no meio. O Brasil é uma bagunça, e já né, vai em todos os sentidos. Não vira um liquidificador de ideias. Então, na minha opinião, tinha que ter 5 partidos. O fulano vai se enquadrar em qual dos 5? Ele vai se enquadrar no partido A. Então ele vai se candidatar pelo partido A e o partido A pronto. Na minha opinião, dão muito mais valor a um partido político do que para pessoas. A gente está vivendo numa situação que, na minha opinião, é completamente errada. Partidos comandam o país e legislam. Pessoas deveriam fazer isso. Pessoas têm que ser prefeitas, pessoas têm que ser presidentes, pessoas têm que ser governadores, deputados, senadores, vereadores. Daí eu já discordo de você nesse sentido, que eu acho que tem que ser mesmo do partido para dar força pro partido, senão vira aquela fantasia. Eu tô hoje no PT, amanhã eu tô no PFL, que não existe mais, tô no DEM, tô no PCB. Tem muita gente. É um samba do crioulo doido. Tem muita gente, Luciana, que deixa, muito homem de cargo público, que deixa de defender os interesses do povo por interesse de partido. Mas daí tem que ir na imprensa e tem que denunciar, porque se ficar calado tá sendo conivente. E é essas coisas que me faz pensar dessa maneira. Bom, eu tenho aqui várias participações, vou lê-las aqui também, Léo, alguns concordando com você, outros não, bom, todo tipo de pensamento. Isso é um tema bom de conversar. É legal. O João Rocha Pombulesse, ele diz o seguinte: eu tenho saudade do MDB e da Arena. É verdade, antigamente eram 2 partidos, o MDB Velho de Guerra e a Arena. O Júlio Ramos diz: não mesmo, não concordo que devam surgir vários partidos, por isso que só as bancadas, pior que isso, só as bancadas. Hoje se faz política, não mais pelo interesse do povo, mas dos clubes do Bolinha na política. Queima, diz ele. O Ciro Novaes fala o seguinte: sou contra tantos partidos, porém não se pode mudar nada até as próximas eleições de 2014, pois o governo já favoreceu o PSD a fim de apoiá-lo e não é justo fazer jogo sujo agora. O José Domingos dos Santos diz: sou contra tantos partidos assim, temos que fazer a reforma política para sangrar os partidos de aluguel, que são uma vergonha também neste país. Tem várias participações chegando aqui. O Silvio Souza diz que o programa Vida News é muito bom e ele não perde nem um dia. Silvio, um grande abraço para você. Também participando com a gente, o Luan Guerreiro diz: deveriam diminuir os que já têm e não aumentar. O Daniel Alberto Tornese diz o seguinte: hoje em dia temos partidos políticos no país? Não temos, pois todos eles só estão voltados a puxar o saco do governo em troca das esmolas e cargos. O PPC chega para suprir a falta de um partido forte e que condene a ditadura do PT, que está tentando implementar neste Brasil. A opinião do Daniel Alberto Tornese, ele que está montando esse partido PPC e está participando com a gente aqui através do Facebook. Também participando o Fernando Gonçalves da Silva, ele é de Pontal do Paraná, ele diz o seguinte: eu não concordo. O povo se confunde demais com a pluralidade de ideologias e vota errado. O Alcindo Donizete diz: só muda a sigla, o resto é tudo igual, na opinião dele.
O Ronaldo Bragnoli diz: a formação de novos partidos é livre. Manifestar a democracia é assim mesmo. Não entendo como podem existir apenas 2 partidos nos Estados Unidos. O José Antônio Dodorico, Toninho, lá de Pontal do Paraná, diz o seguinte: será que alguém lembra quais as siglas e quantos partidos e seus respectivos programas existem? Precisamos deixar de sermos hipócritas e de achar que a democracia é essa pluralidade de nada. É o que diz o Toninho de Pontal do Paraná. Também participando lá do movimento SOS Paraná, o Venceslau Inaxuki. Ele diz o seguinte, ele também é de Pontal. Ele diz: eu concordo. Quanto mais dividir, é tão mais fácil de dominar, que a maioria da oposição aguarda um vacilo ou cochilo os governantes para forçarem sim a anuência do governo, para eles dividirem mais. Eu acredito. Querendo dizer que para os partidos é bom que fique como está, afinal, eles acabam ganhando uma graninha sempre por conta disso. O Rasca Rodrigues, participando aqui com a gente no Twitter, diz que está feliz com essa informação que a gente deu agora há pouco com relação à Ilha dos Currais. Ele lutou muito por isso aqui no estado do Paraná. Também participando com a gente o Glaucio Elias, Coxa Branca, amigo nosso, diz o seguinte: eu acho um absurdo Orlando Pessutti conseguir se aposentar. Ué, já pode se aposentar sem trabalhar? Pergunta o Glaucio Elias, nosso ouvinte. José Carlos Moraes diz o seguinte: estou sempre na escuta, também Coxa Branca. Na minha opinião, deveriam existir apenas somente 2 partidos. Saudações alviverdes, um abraço. Saudações rubro-negras. José Carlos, um grande abraço para você também. O Fabiano Campos diz o seguinte: nossa, mais partidos ainda? É a opinião do Fabiano. Você também pode participar rapidinho, porque o programa já está se encaminhando para o final. Vamos agora a São Paulo, na verdade é Curitiba, mas a informação é de São Paulo. Celso Brasil traz os detalhes. A polícia em São Paulo vai passar por reformulações. Celso. Geraldo Alckmin anunciou na manhã de hoje, 22 de maio, que o governo de São Paulo fará uma reestruturação na Polícia Civil na tentativa de aumentar a capacidade das corporações nas investigações de crimes no estado. A medida faz parte do programa São Paulo contra o Crime, anunciado pelo governador do PSDB na manhã desta quarta-feira, em entrevista ao Bom Dia São Paulo. Na entrevista, Alckmin informou que policiais civis, militares e técnicos científicos promoverão pagamento de bônus aos policiais civis e militares que conseguirem reduzir os índices de criminalidade em suas áreas de atuação. O bônus será de R$4.000 semestrais para cada policial, mas poderá chegar a R$10.000. O governador também anunciou o aumento do efetivo da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica. Entre as medidas anunciadas, o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, DEIC, passará a se chamar Primeira Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios, dando maior capacidade ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o famoso DHPP. A Segunda Delegacia de Furtos e Roubos de Joias será transformada na Segunda Delegacia de Investigações de Crimes Patrimoniais e Intervenção Estratégica. Ela ficará na apuração de crimes sazonais, como arrastões a restaurantes. O Serviço Aerotático, o SAT, será elevado à Divisão de Operações Especiais e passará a ser dirigido por um delegado de polícia de classe especial. A divisão abrigará o GARRA, Grupo Especializado Polícia Civil. O governo paulista prevê também uma integração entre os bancos de dados das polícias civil e militar. Esse é um passo muito importante, viu? Estamos aqui porque queremos reduzir mais homicídios. Queremos ficar abaixo dos índices da OMS, disse Alckmin no lançamento do programa nesta manhã, no Palácio dos Bandeirantes. O Tucano voltou a criticar o governo federal, viu? No controle das fronteiras, dizendo que é preciso controlar a entrada de armas e drogas. Ele também criticou a falta de uma legislação rigorosa. Não podemos ter leis frouxas, lei da impunidade, disse Alckmin. Com relação ao bônus, Alckmin informou que as metas de redução serão determinadas em parceria com os institutos Sou da Paz e Falcone, através de um convênio com o governo do estado. Segundo ele, as metas e prazos da redução da criminalidade serão públicos. Com isso, segundo Alckmin, a Polícia Civil deverá ganhar 2.800 novos agentes. Já a Polícia Técnico-Científica terá um incremento de 62%. Serão ao todo 4.600 policiais praticamente, a mais nas Polícias Civil e Técnico-Científica, afirmou. Então, nós estamos aí torcendo para que o estado de São Paulo tenha sucesso com a implantação disso aí, para que outros estados possam copiar
né, essa iniciativa. E eu dou até aqui uma sugestão que eu acho válida. Com algumas adaptações, nós poderíamos aumentar o efetivo da Polícia Federal e premiar aqueles agentes que ficarem nos corredores do Congresso, aqueles que pegarem mais bandidos, então ganham bônus também. O que vocês acham disso? É com você, Luciana. Vida News. Olha, Celso, na verdade não deveria acontecer esse tipo de coisa, ou seja, o policial deveria realmente trabalhar pelo amor, né, que ele tem à causa. Pelo mesmo motivo que você trabalha, que eu trabalho, que o professor trabalha, aliás, professor que ganha muito mal neste nosso país. Agora, sem dúvida nenhuma, os incentivos acabam sendo bons, você não acha, Léo? Acabam fazendo parte do dia a dia. É verdade. Com toda certeza. A situação são as coisas que acontecem diariamente e a polícia precisa estar mais preparada. Falando já mais dessa mudança, eu acho que precisa realmente todas as polícias do Brasil passar por algumas mudanças, principalmente a nossa Guarda Municipal, falando em mudança. Aliás, nem fale, né? Você conseguiu dar uma volta, mas pegou o ponto que falta também, que precisa de mudança. Eu lembrei disso no estalo, no meio da conversa aqui, né? Uma academia legal para esses guardas municipais serem informados, né? Não serem jogados na rua, trabalhem aí, pronto, né? Uma academia bacana com nutricionista para esses homens e mulheres estarem nas ruas, psicólogo, aula de tiro, aula de comportamento em batalha, em situações de risco, realmente é necessário, muito necessário. Defesa pessoal, disse aqui o Ciro, é verdade. Hoje em dia tem guarda municipal que não sabe brigar aí na rua, se precisar entrar num confronto, não tem e já tem outros que brigam sem nem precisar, né? Exatamente, são machões, né? Se acham os machões, eu posso. Dá tiro e tal. Mas é algo que o Brasil inteiro deveria se preocupar. E em vez, por exemplo, de emprestar dinheiro para Cuba, Luciano, podia pensar em um reajuste de salário para esses servidores públicos aí, né? Os policiais ganharem um pouco melhor para poder ter uma qualidade de vida também melhor. Essa mudança ninguém fala, né? Ah, não, esquecem, com certeza esquecem. Bom, você que é consumidor, que compra sempre Tilenol, por exemplo, preste atenção nessa notícia que vem de Brasília. Foi anunciado um recall de mais de 3 milhões de embalagens de Tilenol. Yuri Hudson. Mais de 3 milhões de embalagens do medicamento Tilenol em gotas 200 miligramas devem ser recolhidas. O recall foi anunciado pela Secretaria Nacional do Consumidor, órgão ligado ao Ministério da Justiça. O laboratório responsável pelo medicamento, destinado à dor de cabeça, identificou um problema no gotejador que regula as doses. Ele pode se desprender do frasco, o que causaria uma dose maior do que a ideal. Os remédios que serão recolhidos foram produzidos entre dezembro de 2011 e novembro de 2012. O princípio ativo do Tilenol é o paracetamol, um analgésico indicado para dores de leves a moderadas. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o produto deve ser reparado ou trocado a qualquer momento e de forma gratuita. A campanha de recall começa na segunda-feira, dia 27. Em caso de dificuldade, recomenda-se procurar um órgão de defesa do consumidor. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News. 5 homens explodiram um caixa eletrônico em Santa Fé, aqui na região norte do Paraná, hoje. O grupo estava encapuzado e utilizou explosivos nos terminais. Apesar da explosão, eles não conseguiram levar o dinheiro, ficaram assustados com o alarme. Também, bandidos explodiram pelo menos um caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil na Praça da República, em Borrazópolis, que fica pertinho de Maringá, também na madrugada de hoje. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe policial realizava patrulha ali na região quando ouviu a explosão. Ao chegar ali, a polícia encontrou 3 homens encapuzados e armados com fuzis. Houve troca de tiros, mas nenhum policial ficou ferido. Um dos bandidos se feriu e foi carregado pelos comparsas até um carro que estava ali na região. A polícia não soube precisar se algum deles estava realmente muito ferido por causa da troca de tiros ou pela explosão até do caixa eletrônico. Os criminosos conseguiram fugir. Vamos falar um negócio aqui? Por favor. A gente começou brincando no começo do programa aí que tinha o dia de tudo, né? Que provavelmente são parlamentares aí, vereadores, deputados que fazem propõem, esse tipo de proposta. Eu quero saber quando é que vai pintar um deputado, um senador, qualquer homem desse público aí, um vereador, quem sabe, até um prefeito, qualquer um desses aí que possa botar em cima da mesa uma lei e colocar isso pra frente.
Quando é que vai se levantar alguém nesse Brasil que vai criminalizar, especificar esse tipo de crime aí de explosão de caixa eletrônico e vai criar uma pena exemplar para esse tipo de crime? Nós vamos esperar acontecer o quê? Explodir em todos os bancos do Brasil? Não, isso tá virando moda aqui. Forem explodir algum lugar, alguma construção ao lado de algum prédio, cair um prédio, matar alguma pessoa, criar uma situação mais complicada ainda? Eu não sei, eu acho que precisava realmente de uma legislação, uma lei específica, com uma punição específica para esse tipo de crime. Quem sabe a gente colocar isso dentro aí da lista dos crimes hediondos não vai dar uma acalmada um pouco nessa rapaziada, porque eles não pegam dinheiro, viu, ouvinte da vida, para poder ir no supermercado comprar carne, comprar pão, comprar queijo, para comer, não. Eles pegam esse dinheiro para financiar o tráfico de drogas, para financiar a compra de armas, para poder te assaltar, entrar na tua casa, fazer sequestro. Não estamos lidando com ninguém que é bonzinho, com gente legal, não. Não estamos falando de gente que vai ser presa e vai poder lá fazer um trabalho de progressão de pena para poder trabalhar 2 dias e reduzir um dia da sua pena, não. Estamos falando de bandido sério, gente barra pesada. Será que vai pintar algum senador, algum deputado, um vereador que vai propor isso? Ou vai propor o dia, sei lá, da abelha? Vamos esperar. Vamos ver. Olha que eu acho que vai vir o dia da abelha, Vamos ver, né? Vamos esperar. A comissão lá em Brasília aprovou incentivos fiscais para empresas do transporte coletivo. Quem tem os detalhes, Bruno Lourenço. O regime tributário para o incentivo à modernização e à ampliação do transporte coletivo de passageiros Retransp isenta do IPI, PIS, PASEP e COFINS a compra de vagões, ônibus, pneus, borracha, lubrificantes, óleo diesel e outros insumos utilizados pelo setor. O projeto também suspende a cobrança do IPI, da contribuição para o PIS, PASEP e COFINS importação, de produtos usados na modernização da frota que não possuam similar nacional. Valdir Raupp, senador do PMDB de Rondônia e relator do projeto, destacou que os benefícios teriam um prazo para acabar. Os benefícios de suspensão de todos os tributos previstos no PLS somente poderão ser usufruídos nas aquisições e importações realizadas até 31 de dezembro do 5º ano subsequente ao da publicação da lei. E motorista que estacionar ou parar em ponto de transporte coletivo ou circular em faixas exclusivas de ônibus será punido por infração gravíssima e poderá ter o veículo guinchado. A mesma punição está prevista para quem for flagrado realizando transporte pirata de passageiros. É o que determina outro projeto de lei aprovado na Comissão de Infraestrutura. O relator Blairo Maggi, senador do PR de Mato Grosso, falou sobre os objetivos da medida. Aumentar o rigor das penas aplicadas nos casos de estacionamento e parada de veículos não autorizados em ponto de ônibus, tráfego de faixas exclusivas de ônibus e transporte ilegal de passageiros, que passa a não ser permitido nem mesmo em casos de força maior ou autorização especial para tal. O Retransp ainda será votado na Comissão de Assuntos Econômicos. E as mudanças no Código de Trânsito seguem para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Vida News. Bom, essa eu vou ter que contar. O nosso produtor, o Ciro Júnior, ouvindo a nossa discussão aqui do Dia da Abelha, foi pesquisar e nos trouxe uma informação. Hoje é dia do apicultor, mas não vai precisar criar o Dia da Abelha, porque ele já existe. É dia 3 de outubro. Eles não fazem nada mesmo. Olha aí, viu? Vou ter que arrumar um outro dia agora. Não, e se você pensar num dia qualquer mais absurdo do mundo, é capaz de existir. Vou tentar achar um aqui inexistente. Bom, eu vou dizer o seguinte também para você, ouvinte que está nos acompanhando. Você sempre nos acompanha, é um prazer tê-los aqui. O pastor Eliseu Ferreira de Souza, ele é de Almirante Tamandaré, ele estava ouvindo a nossa programação e ouviu, de repente, a participação do irmão dele, que ele não sabia que também era ouvinte do Vida News, como ele, o Ismael Ferreira de Souza. E aproveitou o dia do abraço para mandar um abraço para o irmão dele. Ismael, um abraço para você também. 4h16. E a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, é a segunda mulher mais poderosa do mundo. Já ouviu isso? Já. A segunda mais poderosa do mundo, apenas atrás da chanceler alemã Angela Merkel, segundo o ranking anual da revista Forbes. Negativo. Ela é a segunda mais importante. E quem que é a primeira? Mais poderosa. A primeira mora lá em casa, né? Ei, Ciro, lá na tua também, né? A primeira mora lá.
O mais importante é que manda lá em casa. Muito bem, como eu gosto desses maridos dedicados. Parabéns pra vocês. A Dilma pode ser a segunda, agora a primeira... Já tá na tua casa, não tem jeito. Vamos lá. A Dilma, que ficou na terceira posição por 2 anos consecutivos, Ciro alcançou o segundo lugar após a saída de quem? Exatamente, ela estava no posto de secretária do Estado americano, o que fez a ex-primeira-dama dos Estados Unidos cair para o 5º lugar. Ela era segundo, caiu, e em segundo era Dilma, estava lá para trás, ela acabou chegando então nesta posição. Ela estava em terceira posição por 2 anos, agora então é a segunda mulher mais importante do mundo. Outra brasileira, Ciro, aparece entre as 20 primeiras dessa lista da revista americana. Quem é? Nossa, não tenho a menor ideia. É a presidente da Petrobras, Maria das Graças. Exatamente, Silva. Ela aparece no 18º lugar. É a Graça Foster, né? O nome dela é exatamente. A chanceler alemã Angela Merkel lidera a lista da revista pelo 3º ano consecutivo. Não aparece a Glaze aí? Não, a Glaze ainda não aparece. Ela tá aparecendo. Mas logo vai começar a aparecer, viu? Luciana, eu tenho certeza absoluta. Você chega em casa, liga a batedeira, aparece a Glaze. Por quê? Ela tá aparecendo em tudo quanto é lugar, ela tá aparecendo, não sei por que isso agora, né, Ciro? Por que será, né? Será que é porque tem eleição no ano que vem? Vamos esperar pra ver. Se abre a geladeira, tem alguma Glaze lá dentro. Então, qualquer evento que faça do nacional pra federal, cá, a Glaze tá incluída. Ela deve estar sexta com Lula, com toda certeza. Certeza. Agora, tem 2 coisas até que chamaram a atenção. Sabe quem é a mais jovem desse ranking? Que aparece lá? Quem? A cantora americana Lady Gaga. Ela aparece na 45ª posição, tem apenas 27 anos. Mas qual que é o poder da Lady Gaga? Isso que eu perguntei, pensei que era sério essa revista. Veja só. Além de falar bobagem, qual que é o outro poder? É que ela influencia a população, infelizmente. E a mais velha, essa é fácil. Quem é a mais velha? Margaret Thatcher. Morreu, né? Não, Elizabeth II. Tinha que ser ela. A rainha Elizabeth II, de 87 anos, ela está na 40ª posição. A Lady Gaga tá na frente da rainha? Não, a rainha tá na frente da Lady Gaga. Susto. A Lady Gaga é número 45, a rainha é número 40. São 5 posições que afastam uma da outra, segundo a revista Forbes. God save the Queen, né? Vamos que vamos. Bom, agora vamos a mais informações. Agora as informações são internacionais. Quem traz? Rogério Ataíde. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Vamos lá. 3 de cada 5 dólares que os argentinos possuem não são declarados. Olha aí, amiga. Olha, amigo. Com medo de inflação e do caos econômico do governista Cristina Kirchner. Eles guardam esse dinheiro em contas do exterior, em cofres privados, ou escondem em casa, Luciana. Bom, vamos ficar calmo, né? 170 bilhões de dólares, o equivalente a 35% do PIB da Argentina, é o valor dessa reserva paralela. Ela é 4 vezes maior que as reservas do Banco Central Argentino na semana passada, Luciana. Cristina prometeu que anunciava quem agora eu vou falar o português. A Cristina prometeu que anistiaria quem repatriasse dólares para não declarados mantidos no exterior. Ela repatriava o dólar, ou seja, vamos esquentar esse dólar aqui, traz o dólar para cá. 700 mil argentinos, ou 1,6% da população, alugam cofres particulares. De cada 5 cofres do vizinho Uruguai, veja, Uruguai, um está alugado para os gringos argentinos, nossos irmãos, Luciana. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News.
E o Glauco Silveira tá aqui nos ajudando, viu, Léo? Trazendo aqui informações sobre dias que existem absurdos. Olha lá, vamos lá. No Brasil. Tem o dia do burro. Olha só, opa. dia do burro. Mais um dia pra dia mim. Especial para cuidar desse povo todo dos animais, né? Que é o dia 5 de junho. É do burro animal Dia mesmo. do burro, do animal. Não, não é do burro humano, não. É o burro animal. Tem o dia do circo. Mas tem também o dia do feio, que segundo o Glauco é pro Ciro. Também estamos nessa aí, ó. Também estamos dentro dessa. Olha só, ele diz, é o dia do Ciro, o dia do feio, dia 28 de abril. Orlando Feio, que era aquele grande circense brasileiro, tal, que foi um dos maiores circenses de toda a nossa história, por isso que é o mesmo dia do circo, é o dia do feio. Dia 28 de abril. Aliás, dia do feio, eu quero mandar um abraço pro João Feio, nosso amigo lá de Pontal do Paraná, e que foi assessor por muitos anos do Orlando Pessutti, que a gente trouxe mesmo? Agora há pouco uma informação. É feio mesmo, cara? Dizem que é, eu não quero comentar. Fala né? aí, Ciro. Não, o que eu acho engraçado, o Glauco Silveira chamando alguém do dia do feio pra outra pessoa além dele, né? Interessante nisso. Não sei se reconhece. Que coisa, exatamente. Não sei se reconhece, essa é boa, viu, Léo? Essa é boa. Vamos agora a Brasília. Novamente, o Ministério da Saúde lançou uma campanha hoje para aumentar as doações de leite materno. Poliana Marques. Lucilene Alves foi mãe aos 18 anos. Depois de dar à luz, viu que a quantidade de leite que produzia era tão grande que sufocava a pequena Rayane na hora de mamar. Aconselhada pelas enfermeiras do Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal, decidiu doar o leite excedente. Com isso, viu que além de ajudar a filha, alimentava também outras crianças. Quantas vezes pudesse, eu daria, que é muito bom. Só da gente pensar que a gente está ajudando uma criança que está lá no hospital, que a mãe não pode amamentar, não tem nem como você explicar, né? É uma alegria muito grande para poder ajudar uma criança. O leite coletado por Lucilene serviu para alimentar crianças que estavam internadas nas UTIs neonatais do Distrito Federal e que as mães não puderam, por um motivo ou outro, amamentar. Para incentivar mães de todo o Brasil a fazerem o mesmo que Lucilene, o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, lançam hoje a campanha Doe Leite Materno e ajude a mudar o futuro de muitas crianças. A intenção da campanha é conscientizar e mobilizar as mães para aumentar a quantidade de leite doado e fazer com que os bancos mantenham um bom estoque. Para a chefe do Banco de Leite do Hospital Regional de Taguatinga, Laurene Silva, para doar, basta que a mãe tenha leite e boa saúde. Laurene explica como deve ser feita a coleta do leite para ser doado. Serve o frasco de vidro, de boca larga e tampa de plástico. Ela vai iniciar a coleta lavando as mãos, prendendo o cabelo. Ela pode tampar o nariz com uma fralda do próprio bebê, higienizar normalmente suas mamas e iniciar a coleta direta nesse frasco. Vai direto para o congelador da casa dela. Com 211 bancos de leite humano e outros 117 postos de coleta espalhados por todo o país, o Brasil é hoje uma referência mundial em tecnologia e ações para a redução da mortalidade infantil e erradicação da desnutrição neonatal. É bom lembrar que o leite materno pode ser doado durante o ano todo. Para saber onde doar, a mãe pode consultar o site da Fiocruz no endereço portal.fiocruz.br. Repetindo, portal.fiocruz.br. De Brasília, Poliane Marques. Vida News. E de Brasília, vamos continuar em Brasília, mas de Poliane Marques, vamos agora às últimas informações do Giro de Reportagem com Graziele Bezerra. Cursos do Pronatec Copa já estão com pré-matrículas abertas. Estão abertas as pré-matrículas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, na modalidade Pronatec Copa, e tem vaga para 13 cidades da Amazônia Legal. Quem tem mais de 18 anos e mora em uma das 120 cidades contempladas pelo programa pode procurar a Secretaria de Turismo e escolher um entre os 5 cursos disponíveis. São eles: recepcionista e camareiro em meios de hospedagem, garçom, auxiliar de cozinha e organizador de eventos. Os cursos serão realizados nas instituições de ensino SENAC, SENAI, SESI, SENAR, SEST e em escolas públicas das 13 cidades da Amazônia Legal que participam do projeto: Manaus, Iranduba, Manacapuru,
Novo Airão e Presidente Figueiredo no Amazonas, São Luís e Barreirinhas no Maranhão, Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Nobres, Poconé e Várzea Grande em Mato Grosso e Belém, no Pará. As vagas são limitadas e somente nos órgãos municipais de turismo o interessado poderá se informar sobre essa disponibilidade, cursos e turnos. As pré-matrículas se encerram no dia 7 de junho. Quem quiser consultar quais são as outras 107 cidades contempladas pelo programa, basta acessar a página da internet pronateccopa.turismo.gov.br. Outras informações sobre o programa também podem ser obtidas no telefone 0800 606 8484. Repetindo, 0800 606 8484. O Pronatec Copa é uma das etapas do Pronatec Turismo, programa do Ministério do Turismo criado para melhorar a qualidade da prestação de serviços aos turistas nos grandes eventos esportivos que serão sediados no Brasil. De Brasília, Graziele Bezerra. Vida News. E as últimas informações do dia, a Polícia Ambiental do Pelotão de Londrina prendeu 10 pássaros silvestres em Cambé, ali na região metropolitana de Londrina. As aves foram encontradas presas em gaiolas em 2 residências na área urbana da cidade. E um garoto, um menino de 2 meses, um bebê na verdade, Evandro Macarrão Camargo, morreu vítima de afogamento em Ponta Grossa. A polícia ainda não sabe o que aconteceu, mas acredita que ele possa ter se afogado com leite materno. A executiva estadual do PV afastou o advogado Marcos Colli da presidência do Diretório de Londrina por causa da prisão dele sob acusação de abuso sexual infantil. Bom, já deveria ter feito isso há muito tempo. E uma última informação, a delegacia de Campina Grande do Sul registrou uma tentativa de fuga de presos hoje pela manhã. Uma equipe do Centro de Operações Policiais Especiais foi até a delegacia para tentar controlar a situação. 4h29. Vida News. Voadora do dia. E eu falei todos esses casos de segurança pública para que a voadora do dia fosse exatamente nesta questão da segurança pública do estado do Paraná, ou, melhor colocando, da insegurança que vivem a maior parte das pessoas no nosso estado do Paraná. Nos pequenos municípios que não estavam acostumados com a insegurança, tem acontecido muito assalto. Eu posso falar de Balsa Nova, que eu tenho visto, chácaras sendo assaltadas, pessoas sendo amarradas. Em Campo Largo, isso também tem acontecido em empresas, as notícias nós trouxemos aqui. Em Pontal do Paraná, isso acontece cotidianamente. Na tua cidade, tenho certeza que isso também acontece. É hora de fazermos uma reformulação e de fazermos com que os policiais realmente trabalhem não só nessa questão preventiva, mas trabalhem também na investigação para fazer com que as coisas funcionem e funcionem de uma forma mais efetiva em todo o estado. Precisamos de mais policiais, precisamos de mais viaturas e precisamos de pessoas qualificadas para esse trabalho. Concordo, Lu. E eu acho o seguinte, paralelo a isso, aquilo que eu venho falando sempre, acho que eu vou morrer falando isso, vou viver até os 80 anos mais ou menos, e as leis têm que mudar. Se tem como, Ciro, você juntar lá a bancada dos deputados, dos senadores, vereadores, para poder votar aumento salarial da noite pro dia de 50%, 70%, 100%. Numa comissão geral. 300%. Tem como mudar essas leis, tem como deixar mais rigorosa a maneira de punir os bandidos, os praticantes de crimes hediondos. Porque se continuar assim, a gente vai ter que dispendiar bilhões em segurança enxugando gelo. Concordo com tudo isso que você disse, Luciana, mas se tivesse uma lei rigorosa que botasse na cadeia por 30 anos, inafiançável, de maneira impossível do cara sair da cadeia, o cara que explode caixa em banco, o cara que é chefe do narcotráfico, o cara que é pedófilo, o estuprador, o cara aí que financia a pedofilia, enfim, né, essa gente fosse presa por 30 anos, 40, 50, dependendo do caso, até o cara não pode sair nunca mais, eu acho que mudaria. Às vezes até prisão perpétua deveria existir no Brasil para mudar muita esse quadro. Coisa, não resolve, mas muda. Se mudar hoje em dia a situação que a gente vive 40%, vai valer a pena ou não vai? Vai. Se mudar 50%, vai valer a pena? Vai. 30% vai. Agora se ficar do jeito que tá, Ciro, o cara pega a arma e mata,
e vai para casa depois de uma semana. O cara continua... Foge do flagrante e responde em liberdade O cara continua comandando o tráfico da região de dentro da cadeia com o telefone celular. O cara continua incomodando. Então tem que começar a tratar essas coisas de maneira mais rígidas, porque não dá para você, o que tá ouvindo aí a gente, falar a polícia é sem vergonha, a polícia é folgada. A polícia não é folgada. A polícia não tem material, não tem condição de trabalho. A polícia não tem arma. O bandido tem fuzil, tem R15 e bazuca, e tem policial andando na rua e com 38 de tambor, anos 80, Luciana. Não tem como trabalhar dessa maneira. Infelizmente é isso. Ok, voadora neles, então, para que realmente algo aconteça no Brasil com relação à segurança pública, e é urgente. Neste momento, 4h32. E eu vou ler aqui a última participação do Kiko Pereira. Ele participa aqui da nossa pergunta do dia, se a gente concorda com o surgimento de vários partidos no Brasil. Ele diz o seguinte: deveria ter menos partido e mais ação. Cachorro que tem muitos donos morre de fome, e assim está o Brasil. Um abraço também ao Ângelo Langner, que está nos ouvindo através do Vida News. Ciro Júnior, boa tarde, tchau. Tchau, Lu, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço pro Murilo e também pra Silvia, que estão acompanhando aqui ao vivo hoje a nossa programação. Léo, boa tarde. Valeu, Lu, um beijão e até amanhã pra você e pro Ciro, um abraço. Um abraço grande, um beijo pra você e pra todos vocês que estão nos acompanhando. Um grande abraço, hoje é dia do abraço. Abrace alguém perto de você. Um abração e até amanhã às 3h, se Deus quiser. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3h. Amanhã, 3h. Amanhã, 3h. Amanhã, 3h. Amanhã, 3h.